Olá, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma aula de Direito Notarial e Registral. Nessa aula de hoje, pessoal, nós vamos falar um pouquinho só da competência dos oficiais de registro civil das pessoas naturais. Sabe aquela serventia que faz registro de nascimento, casamento e óbito? Pois é. Nós vamos falar um pouquinho mesmo, mas é um pouquinho, que o tema é muito amplo. Nós vamos falar um pouquinho desses cartórios. E o primeiro detalhe que eu tenho para dizer para vocês, que é uma coisa apontada pela doutrina, lógico que isso não está na lei, essa serventia é a mais importante para a pessoa assegurar os seus direitos de cidadão. Sem alguns dos serviços que são prestados por esse cartório, a situação da pessoa se tornaria até uma situação subhumana. E eu estou falando principalmente do registro civil de nascimento. Pensem vocês, o que seria possível uma pessoa fazer sem um registro civil de nascimento? Difícil, né? A pessoa teria dificuldade até para ser atendida no Sistema Único de Saúde, no sistema público. Não vou nem falar dificuldade para estudar, arranjar um trabalho, né? Viveria numa situação bem precária no que se refere a trabalho, porque o registro de civil de nascimento, pessoal, é aquilo que nos dá o nome. E é por isso que o registro civil de nascimento hoje é considerado um direito humano. Está nas cartas internacionais de direitos humanos. E esse registro, no nosso caso, no nosso direito, está regulamentado em vários dispositivos, alguns das leis de registros públicos, alguns artigos das leis dos notários e registradores, que é a que nós estamos estudando, e até na Constituição Federal nós encontramos disposições sobre o registro civil de nascimento. E aí, quando a gente pega o nosso artigo 45, né, nós vemos lá que é gratuito, certo? Até por ser um direito humano, não se pode cobrar isso. Mas o registro civil de nascimento é gratuito, não só o ato do oficial de fazer o registro, mas também de expedir a primeira certidão. E isso, pessoal, é gratuito para todo mundo, tá certo? Da mesma forma que o registro de óbito também o é. Então, tanto o registro civil de nascimento quanto o registro civil de óbito, os dois são gratuitos. Não só lavrar-se o registro, mas também tirar a primeira certidão. No caso do de óbito, que nós não vamos aprofundar aqui, mas diz a lei que o registro de óbito seria necessário até para fazer o funeral da pessoa, né? Para a pessoa ser enterrada. É lógico que tem exceções, se dá um prazo extra para as pessoas fazerem um registro de óbito, até porque a família está em luto, né? Mas essa é a ideia, que o registro de óbito deveria ser necessário até para sepultar a pessoa. E, enfim, como eu já tinha adiantado, esse registro é gratuito para todo mundo, viu, pessoal? Para todo mundo, rico, pobre. O cartorário nem pergunta, né, sobre emolumentos para essa pessoa. Então, inclusive, até para a gente não cometer um equívoco, se a gente pegar a nossa Constituição Federal, né, lá no artigo 5º, lá está falando que o registro civil de nascimento e a certidão de óbito, viu como é que teve uma falha técnica do legislador? Registro civil de nascimento e a certidão de óbito, né? Devia ser registro de óbito, né? Não só certidão. Mas enfim, voltando aqui. Só para vocês não confundirem, se você pegar a Constituição Federal, lá está falando que o registro de nascimento e de óbito são gratuitos só para os reconhecidamente pobres. Então, registro civil de nascimento e de óbito são atos cartorários, na visão do Constituinte, são atos considerados pagos, tá certo? A pessoa pode pagar, ela tem que pagar. Só que, como eu disse para vocês, depois da Constituição, algumas cartas de direitos humanos internacionais passaram a ter vigência no Brasil. E essas cartas de direitos humanos deram esse poder, né? Essa visão do registro de nascimento como um direito humano. E como nós tivemos essa mudança de visão depois da Constituição, por exemplo, o Pacto de San José da Costa Rica, né, que entrou no Brasil em 90, 91, por aí, como mudou essa visão,
O Supremo Tribunal Federal, por volta do ano de 1997, deu uma decisão e proibiu os cartórios de continuarem cobrando por registros de nascimento e de óbito. Então, essa visão que está na nossa Constituição Federal, que seriam gratuitos só para os reconhecidamente pobres, ela está ultrapassada, pessoal. Então, hoje, ela é gratuita para todo mundo. Nossa, mas aí o registrador vai trabalhar de graça? Não, não vai. Os estados, pessoal, eles têm um fundo, né? É uma poupança. Todo ato que a gente paga num cartório, qualquer cartório que a gente vá, a gente paga os emolumentos. Um beiradinha daqueles emolumentos, um pedacinho, vai para uma poupança, é um fundo. Esse é o nome correto, é um fundo, é uma poupança. E aí, quando os registradores precisam fazer esses atos gratuitos, eles fazem e vão lá nesse fundo e pega o valor desse ato. Então, na verdade, para os registradores não sai um serviço gratuito, não. Eles recebem. É gratuito para o cidadão. E quem alimenta esse fundo são os outros cartórios. Entenderam? Então, o cartorário do registro civil não sai no prejuízo de jeito nenhum. Certíssimo? Essa briga, né? É que não dá tempo para contar para vocês aqui, mas a briga dos cartórios, por causa dessa lei de 97 que estendeu a gratuidade para todo mundo, essa decisão do Supremo também, foi grande mesmo, né? Mas aí depois a gente conta isso para vocês em um outro momento, tá bom? Então, seguindo aqui, registro de nascimento, registro de óbito. E se a pessoa for pobre e precisar de uma nova via? Perdi a certidão de nascimento, perdi a certidão de óbito do meu ente querido e eu precisava de uma nova via, mas eu não tenho dinheiro para pagar. Não tenho. Ela teria direito a obter uma nova via gratuitamente? Resposta: sim. Só que ela vai ter que se declarar lá no cartório pobre sobre as penas da lei. Ela não pode mentir. Senão traria consequências penais por essa afirmação falsa. Então, isso está lá no parágrafo 1º do nosso artigo 45, que fala que para os reconhecidamente pobres não serão cobrados emolumentos pelas certidões de nascimento e casamento. Lógico que não é a primeira certidão, porque essa já é gratuita mesmo. Então, quando estão falando as certidões, são as outras vias, né? Quando você pega uma segunda via dessas certidões, né? Você perdeu, vai lá e quer solicitar uma nova via. É possível, mas precisa se declarar pobre no tabelionato, no cartório de registro de pessoas naturais. Como é que se faz essa declaração de pobreza? Eles vão te dar um formulário, você preenche e assina. Nosso cliente preenche lá de próprio punho e assina, que declara que é pobre, que não tem condições de pagar aqueles emolumentos sob as penas da lei. E se for uma pessoa que não sabe escrever, a gente faz aquela famosa assinatura a rogo com 2 testemunhas. Então, o que é uma assinatura a rogo? Acho que muitas vezes vocês escutam falar assinatura a rogo, mas nem todo mundo já viu uma assinatura a rogo. Imagina que o João, né? O João é analfabeto e pede para o Roberto fazer uma assinatura a rogo. Eu vou lá e assino. Roberto Lins Marques, meu nome, vírgula, a rogo do João. A rogo quer dizer pedido, a pedido do João. Então, é a minha assinatura, eu mesmo, no meu nome, põe uma vírgula, a rogo de fulano de tal, quem é o analfabeto que não sabe escrever. Certo? Analfabeto que não sabe escrever, ficou muito redundante, muito feia essa frase. Por favor, vocês ignorem o meu lapso, tá bom? Então, precisa mais o detalhe. A certidão que vai ser expedida, pessoal, é uma certidão igualzinha, tá? Não vai constar que foi expedida mediante declaração de pobreza, nada disso. Vai ser uma certidão de nascimento, uma certidão de óbito, como qualquer outra. Senão seria extremamente constrangedor a pessoa apresentar essa certidão para alguém. E o casamento? O casamento seria gratuito? Vou falar para vocês. Só a celebração do casamento. Quando vocês estudarem direito de família, vocês vão ver, né, que no casamento
tem, por exemplo, o processo de habilitação, tá certo? Esse processo de habilitação é pago. Então, dependem da quitação de emolumentos, exceto para aqueles que se declararem pobres, né? Se declarar pobre também acaba o casamento saindo gratuito. Mas dependem da quitação, habilitação. Sabe aquele procedimento que tem no cartório para ver se aquelas pessoas estão aptas a casar? O cidadão comum fala assim, vou levar o documento no cartório que eu quero casar. Ele está abrindo o processo de habilitação. Esse procedimento é pago. Também depois que faz o casamento, o registro do casamento é pago. E a primeira certidão também é paga, certo? E por que que isso tudo é pago? Porque o Estado está querendo ver se tira essa ideia ruim de sua cabeça, para você não casar, certo? Lógico que não é isso, né, gente? Lógico que não é, certo? É que, na verdade, o casamento hoje até é uma opção da pessoa casar-se ou não casar-se, né? Se a pessoa não quiser casar, ela tem uma união estável, que é uma família informal, é um casamento informal, né? Então, tem outras formas de proteção. Mas é o de desejo da pessoa casar-se e ela não tem condição. Ela queria casar mesmo, dar seu estado civil para de casado. Também é um direito fundamental dela. Então, ela vai no cartório e faz uma declaração que ela não pode custear essas despesas. Perfeito? Nós falamos muito dos emolumentos, mas questão de casamento, óbito, nascimento, isso vocês estudam em outros momentos do direito civil. Casamento você vai ter um semestre, estudando direito de família, você vai falar um mês só sobre casamento. Então, o objetivo nosso aqui é mesmo só essa visão cartorária dos registros de nascimento, casamento e óbito, tá bom? Pessoal, muito obrigado então e até qualquer momento.